Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai explorar uma premissa fascinante. Os termos políticos que a gente usa todo santo dia significavam algo completamente diferente para os antigos gregos e romanos. Palavras como democracia, oligarquia e república são a base da nossa ciência política, né? Mas a forma como a gente entende isso hoje está muito longe das raízes práticas daquela realidade nua e crua da antiguidade. A nossa missão aqui nessa análise é justamente resgatar esse projeto original e entender de vez como três grandes civilizações lidaram com o maior de todos os desafios políticos. Olha só que loucura! É super contraintuitivo, mas para os antigos a política não era definida por ideais abstratos ou direitos universais, nada disso. A coisa toda era definida estritamente pela grana, riqueza e pobreza. Aquele regime que a gente costuma chamar de poder do povo era, na sua essência original, pura e simplesmente o poder numérico das classes mais baixas, esmagando a influência da elite econômica. A verdade é que, hoje, a gente enxerga sistemas baseados em valores, representação e direitos individuais. Mas a realidade antiga era muito, muito mais pragmática. As cidades-estado não construíam governos baseados em teorias românticas. Na verdade, eles montavam os governos meio que na marra, como soluções super práticas e muitas vezes bem caóticas, para um problema que não dava para evitar de jeito nenhum: a tensão de classes. Era sobrevivência pura e simples. O objetivo era manter a estabilidade diante daquela ameaça constante de que tudo fosse desmoronar por dentro. Para entender bem toda essa história, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o conflito de classes. Depois, a visão de Aristóteles. Em seguida, a gente passa por Esparta e a oligarquia militar, pula para Atenas com o poder popular e, por fim, chega em Roma e a República Mista. Certo, vamos mergulhar na primeira parte, o conflito de classes. Esse é o problema mais fundamental da antiguidade clássica, o grande motor por trás de toda essa engenharia política que a gente vai examinar agora. A galera do mundo antigo via a sociedade com lentes muito, muito claras. Eles enxergavam os ricos como os poucos, simplesmente porque, a riqueza estava concentrada nas mãos de uma minoria absoluta, e os pobres eram os muitos, a esmagadora maioria da população. E essa dinâmica, essa divisão social gigantesca, era o que moldava absolutamente qualquer forma de governo na época. O conflito de interesses entre esses dois grupos era o que ditava basicamente quem fazia as regras e quem tinha que abaixar a cabeça e obedecer. Seguindo em frente, número 2, a visão de Aristóteles. Para a gente conseguir decodificar como os antigos tentavam resolver esse impasse gigante, a gente precisa chamar um dos maiores pensadores da história, o filósofo Aristóteles, lá do século IV a.C. Os textos dele que sobreviveram até hoje são a lente perfeita para a gente enxergar os detalhes dessas estruturas. Agora, o que é fascinante aqui é que Aristóteles considerava ambas as formas clássicas, tanto a oligarquia quanto a democracia, como modelos degradados. Isso mesmo, soa bem estranho para os nossos ouvidos hoje, principalmente quando a gente fala de democracia. Mas na cabeça dele a lógica era super simples. Nos dois casos, o grupo que estava no poder governava só para o seu próprio umbigo. Na oligarquia, os ricos governavam só para proteger os privilégios deles. Na democracia, os pobres governavam baseados no próprio auto-interesse, esmagando a minoria rica. Para Aristóteles, qualquer sistema que servisse só a uma classe e esquecesse o resto era, por definição, uma falha. E já que a perfeição não existe, qual era a solução prática para isso? Bom, Aristóteles via a politeia, um termo que mais tarde seria traduzido para o latim como república, como a melhor saída possível. Era o tal do regime misto, uma estrutura de poder superinteligente que forçava a mistura de elementos oligárquicos com elementos democráticos. Trocando em miúdos, ele sacou que a estabilidade de verdade só ia acontecer se ricos e pobres fossem obrigados a cooperar de algum jeito para manter o Estado de pé. Parte 3. Esparta e a oligarquia militar. Vamos ver como essa teoria se desenrola no mundo real, começando com o nosso primeiro estudo de caso. E a primeira parada é um modelo extremo e super famoso de oligarquia, a cidade-estado de Esparta. A história de Esparta é basicamente um caso clássico de como resolver as coisas na base da força bruta. Lá no começo rolava uma tensão imensa entre os guerreiros nobres de sangue puro, os cavaleiros, e uma classe militar que estava crescendo bastante, a infantaria hoplita, que era formada por uma galera com terras mais modestas. E como eles resolveram isso? Fizeram um acordo, juntaram forças e miraram a ambição para fora. Eles foram lá, conquistaram um território vizinho imenso e colocaram toda a população camponesa local num regime de servidão simplesmente brutal. Esses camponeses subjugados eram os famosos ilotas. Só que tinha um detalhe. Para manter o controle sobre esses ilotas, que eram muito mais numerosos, os espartanos tiveram que virar a própria sociedade do avesso. A nova classe dirigente, agora unida, tomou conta de todo o governo e criou um grupo de cidadãos absurdamente fechado.
Eles largaram mão de qualquer tipo de luxo e abraçaram um estilo de vida comunitário extremamente rigoroso. A coisa funcionava assim. O suor e o trabalho dos ilotas sustentavam a economia, e isso deixava os cidadãos espartanos 100% livres para focar numa única coisa, uma preparação constante e duríssima para a guerra. Número 4. Atenas e o poder popular. Saindo daquele clima super rígido de Esparta, a gente vai direto para o extremo oposto do espectro político da época. A cidade-estado de Atenas, famosa por ter um governo muito mais fluido e diversificado. É importante lembrar que Atenas não nasceu como uma democracia, tá? Ela foi evoluindo depois de umas turbulências sociais bem pesadas. O grande estopim para a mudança foi a expansão do comércio marítimo e dos portos. Essa grana que começou a vir de fora quebrou a união das famílias tradicionais, a elite dona de terras. Aí vieram as reformas de Solon, que deram uma segurada no poder desses nobres. Depois passaram por uma fase de tirania, onde líderes autocráticos se apoiaram no povão para tirar o poder da elite, até que finalmente, lá no final do século VI a.C., a democracia foi instaurada para valer. O grande lance aqui é entender quem realmente garantiu essa democracia. Com o boom da marinha, tanto comercial quanto militar, a classe urbana explodiu. Eram marinheiros, artesãos, pescadores e até a galera mais pobre mesmo, que eles chamavam de tetas. Numa cidade que dependia tanto do mar, essa multidão se tornou a espinha dorsal da defesa e do comércio. Então, mesmo lá nas assembleias, onde os ricos tentavam usar a grana para mandar em tudo, o povo tinha um trunfo imbatível: o número. Eles usavam essa força gigantesca para exigir participação e equilibrar o jogo do poder de igual para igual. Chegamos no número 5, Roma e a República Mista. Essa é a nossa última parada histórica. Roma foi um experimento simplesmente monumental, que tentou equilibrar aquelas mesmíssimas forças conflitantes que a gente viu na Grécia, mas agora colocando em prática o tal do regime misto que o Aristóteles falava. Lá para o final do século VI a.C., Roma passou por um perrengue parecido. Os patrícios, que eram a elite riquíssima da época, queriam muito se livrar da monarquia. Eles morriam de medo de que o rei virasse um tirano despótico. Então o que eles fizeram? Costuraram uma aliança meio tática com as massas, os plebeus, para expulsar a família real. Era uma união estratégica, super desigual, com certeza, mas necessária. E essa manobra ilustra perfeitamente a sacada política incrível deles. Eles não chamaram o novo governo de oligarquia e muito menos de democracia. Eles batizaram o negócio de res publica, ou seja, a coisa pública. Essa ideia era o coração da tentativa romana de criar um governo coletivo e compartilhado. A lógica era, em vez de ter um rei mandando a vida toda, o poder ficaria na mão de magistrados eleitos. E detalhe, eleitos por apenas 1 ano. Isso garantia que o controle da cidade não fosse de uma pessoa só, mas continuasse sendo um bem sagrado da comunidade. Mas afinal, como é que os plebeus conseguiram ter voz ativa nessa história toda? Bom, eles tinham uma baita de uma alavanca nas mãos. Roma estava vivendo em guerra constante com os vizinhos na Península Itálica. E para lutar essas guerras terrestres, o Estado precisava de quem? Da infantaria formada por plebeus. Percebendo que a cidade dependia deles para sobreviver, a plebe começou a bater o pé e exigir direitos. Os patrícios não tiveram outra escolha a não ser ceder, fazendo concessões constantes e criando instituições focadas na plebe, como o tribunato. Aos pouquinhos, isso foi forjando uma nobreza mista, patrício-plebeia, que unificou o controle da cidade baseada num equilíbrio de classe super delicado. Juntando todas as peças do quebra-cabeça, olha só a genialidade e a diversidade dessas soluções. Diante do mesmíssimo problema, o abismo gigantesco entre ricos e pobres, cada cidade-estado inventou um projeto estrutural completamente diferente. Esparta foi para o caminho de uma oligarquia opressiva, calcada no poder militar terrestre. Atenas apostou as fichas numa democracia super fluida, sustentada pelas classes mais baixas focadas na força naval. E Roma tentou costurar os dois lados, criando um regime misto que acabou dominando o continente inteiro puramente na base da negociação constante entre a sua nobreza e a sua infantaria. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para fechar essa análise. A linguagem pode até ter mudado. Hoje os nossos governos são moldados por valores constitucionais, direitos civis e estruturas burocráticas super complexas. Mas a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: será que a essência do nosso debate político de hoje não continua sendo exatamente aquele mesmo projeto lá da antiguidade? As nossas democracias modernas não estariam lá no fundo, apenas usando ferramentas novas para tentar resolver aquele velho e perene desafio de equilibrar as tensões de classe? É uma reflexão que dá muito o que pensar. O convite aqui é a gente continuar questionando as bases de tudo aquilo que a gente acha que já sabe.